Olá, muito prazer. Eu sou a Lê Nogueira. Eu moro nos Estados Unidos há 10 anos e nos próximos 7 minutinhos eu vou apresentar para você uma alta tecnologia que tem impactado a vida de milhares de pessoas pelo mundo, extremamente disruptiva e que mudou a minha forma de pensar a respeito de bem-estar logo que eu assisti essa apresentação. Mas antes eu preciso fazer um disclaimer, um aviso legal. Essa alta tecnologia ela não foi feita para diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou enfermidade. E do que se trata essa tecnologia? Para a gente entender, vamos falar um pouquinho sobre declínio celular. Aos 20 anos de idade, nós temos um alto nível de GHCU, peptídeo de cobre, no nosso corpo. E esse peptídeo ele é responsável pelas atividades das células tronco. Acontece que aos 30 anos de idade, metade das células tronco estão ativas e aos 60 anos de idade, mais de 90% das células tronco estão dormentes. Quanto menos células tronco você tem no seu corpo, mais rápido você envelhece e mais devagar você se cura. E como é que funciona essa tecnologia? Essa tecnologia é um adesivo que faz fototerapia, uma forma proprietária de fototerapia patenteada em nanocristais. Dentro desse adesivo existem sais e açúcares de frutas orgânicas. É não invasivo, ele não é transdérmico, nada vai entrar no seu corpo, não tem droga, produto químico ou estimulante. Ele está dentro das guidelines do FDA. E ele reflete luz. Como é isso? Reflete luz. Fototerapia, fotobiomodulação, em que através do estímulo desse adesivo ele reflete o nosso infravermelho de volta para o nosso corpo e manda o comando para o nosso corpo de elevar o peptídeo de cobre. Assim como o sol manda o comando para o nosso corpo em fabricar mais vitamina D, esta tecnologia ela dá o comando certo para elevar o peptídeo de cobre no nosso corpo. E quais são os benefícios do X39? Aumenta a força, reduz a inflamação de cérebro, juntas, intestino, aumenta a estamina, energia, vitalidade, clareza mental, melhora a recuperação, condições musculares e esqueléticas, o sono. Gente, o sono restaurador, uma das primeiras coisas que se percebe quando se coloca esse adesivo, a aparência da pele melhorada. Meninas, não é só pele não, cabelo, unha, é fantástico. E no longo prazo, mais de 4 mil genes começam a ser reconfigurados, o nosso cérebro se equilibra, o colágeno aumenta, e não é só colágeno do lado de fora, nossos órgãos internos também têm colágeno, e o coração rejuvenesce. E essa é uma declaração ousada do inventor dessa tecnologia, mas ele fala que essa tecnologia não é um anti-idade, é um age reverse, ele reverte a idade. Como é que se usa esse adesivo? A gente usa por 12 horas e descansa por 12 horas, aplica esse adesivo na região onde a gente emite mais infravermelho, no caso na nuca ou embaixo do umbigo, descarta o adesivo usado, coloca um novo adesivo todos os dias e pode ser usado mais de um adesivo. Se você sentir um ponto específico de dor, você pode colocar mais de um adesivo. Beba muita água porque o seu corpo precisa estar muito bem hidratado. Você tem mais informações nesses sites, thisisinfo.pt, se você prefere em português, ou thisisinfo.com. Nesses sites você vai encontrar diversas informações a respeito dessa tecnologia, como ela funciona e depoimentos, estudos clínicos também você vai ver lá, e depoimentos, gente, dezenas, centenas de depoimentos de americanos usando essa tecnologia já há algum tempo. E a gente vai assistir agora brasileiros que já têm depoimentos a respeito dessa tecnologia. Vamos lá? Eu estava inchando muito as pernas, né, devido à cirurgia que eu já retirei as veias. E quando chegava ao final do dia, no meu trabalho 10 horas por dia, eu sentia muita dor nas pernas. Dentro de casa, então, caminhar, usar sapato fechado era muito dolorido. E dessas 3 semanas pra cá, eu tenho notado, tipo assim, que eu chego em casa, a dor e aquele cansaço, as pernas pesadas, já não tô sentindo mais. Então, eu comecei a usar faz uma semana e um pouquinho. E eu tomo remédio para dormir há 7 anos. Eu não consigo dormir sem remédio. Mas não consigo dormir mesmo. De ficar acordada em claro a noite toda. Sem medicamento. Sem medicamento eu não prego o olho a noite inteirinha. Eu fico acordada mesmo, né? E por incrível que pareça, o remédio tinha acabado. E só ia chegar no dia seguinte. E aí eu resolvi botar o PET. É PET? Uhum. Que chama? Aí eu resolvi colocar. Aí eu coloquei. Por incrível que pareça, eu dormi até assim, metade da noite. Aí eu acordei, só que eu consegui voltar a dormir, né?
E já faz uma semana que eu não tomo remédio e eu tô dormindo. Eu ainda não durmo a noite inteira, mas eu acordo no meio da noite, mas eu consigo voltar a dormir. E é um sono que é um sono que não é mais, parece artificial. É um sono profundo, exato, é um sono. E o que eu percebi também, o meu marido, com certeza, ele já tinha feito exames daquele de ficar à noite na clínica, ele tem apneia. E é aqueles roncos de se afogar, né? E ele tá usando, o ronco dele diminuiu consideravelmente. É algo assim surpreendente. Ele tá dormindo muito melhor, ele não tem mais esses de afogar, né? E tá bem mais de leve, assim, e tá conseguindo dormir mais profundo também, porque ele tava acordando muito cansado, porque ele não conseguia dormir à noite, né? Ele tinha um sono bem ruim, né? Então, como eu não consigo dormir a noite toda ainda, mas o meu sono, eu já consigo dormir sem medicação, eu consigo ver o sono dele. Então, o sono dele tá muito melhor, mas muito, 1000 vezes melhor. Tanto é que eu consigo pegar no sono com ele dormindo ao meu lado, coisa que eu jamais conseguia, né? Eu tomava remédio há 7 anos, de não conseguir pregar o olho. E faz mais de uma semana que eu não tomo medicação para dormir. E então eu percebi uma mudança radical nessa questão do sono e também do intestino. Eu percebi também a questão do intestino. Eu acho que está funcionando muito melhor. De artrite e bursite, nem eu tô dando o nome, mas não fui no médico não. Então assim, dor no ombro, de noite assim, eu não podia deitar deste lado, que era insuportável. Então assim, em pouquíssimo tempo as minhas dores melhoraram muito, mas muito, de não ter problema de mexer. A do ombro então sumiu. Essa eu não tenho. E isso é uma coisa assim que me causou bastante satisfação, porque esse tipo de dor, se acordar de noite com dor, é ridículo. Você ser acordado porque você sente uma dor. Isso é muito ridículo. Então, assim, essa questão... E é inflamação também, né? Tudo é inflamação, né? Sim. Então, melhorou. Não saiu os nódulos ainda, né? Mas eu creio que os nódulos vão... Eu acho até que alguns já diminuíram. Mas, assim, ainda creio que vai sumir mais. Amém. Kátia, conta pra gente como tem sido a sua experiência usando o X39. Ai, melhor da vida. Melhor experiência que eu já tive com o produto. Tá, só colocar na área da dor, sai com as mãos. É magnífico. Parece mágica. Né? Parece. É o que dizem. Mas fala um pouco mais. Quanto tempo você usou? O que você... Eu usei durante um mês, que eu tenho espondilite anquilosante, que é uma doença crônica inflamatória, que dá fadiga, dores nas juntas, principalmente na área da coluna. E a gente tem um encurvamento de tronco. Então são dores muito fortes. E quando ataca, a gente fica de cama. E eu ganhei de um cliente meu, que ele falou, Kátia, você tá bem? Eu falei, tô com um pouco de dor. Ele perguntou o que era, ele falou, vou te dar um envelope com uma tecnologia maravilhosa, já coloca. Foi questão de segundos eu saí renovada. Uau! E eu dei para uma amiga minha que estava com dor, falei, vou te dar só um, porque esse aqui é uma relíquia. E aí ela colocou, ela me ligou, Kátia, o que é isso aqui que você me deu? Porque eu não sinto mais dor. E é assim. Uau. É muito rápido. Pessoal, eu estou aqui no Café da Manhã das Soberanas e conheci a Mirella. Eu vim para falar do adesivo X39 e a Mirella já usa o adesivo. Então eu perguntei para ela se ela pode compartilhar um pouco da experiência dela comigo. Conta para mim, pra gente, há quanto tempo você está usando e o que você experimentou até agora com o uso do X39? Olha, eu devo estar usando aí uns 2, 3 meses e eu tenho bariátrica, né? Eu tenho redução de estômago. E a digestão do meu almoço é muito lenta, então geralmente quando eu digeria o meu almoço, eu deitava e dormia porque eu tinha muito sono, né? Porque exigia muita energia do meu corpo. E quando eu descobri o adesivo, eu disse, olha, eu vou testar para ver o que vai acontecer. E uma das coisas que me agradou demais foi porque depois do almoço eu não sinto sono. Então eu sou usuária do adesivo, gosto muito do produto e tenho rendido muito mais no meu trabalho porque eu não fico mais lenta depois do almoço. Resultado extremamente positivo. Eu tomava
3 remédios para dormir, primeiro, porque eu tinha muita dor, eu passei por um processo de químio muito doloroso. Não doloroso de físico, mas assim, mental mesmo, né? Eu tenho 2 filhos autistas, então foi um processo bem complicado que eu tive que fazer toda a transição para não estar aqui mais, né? Em um ano. Então, assim, não dormia, sentia muita dor e tal, e tomava vários remédios. Aí eu comecei a colocar, falei assim, sei lá, vamos ver o que vai dar, né? Primeiro eu comecei a dormir. Então, assim, primeiro de tudo, eu comecei a acordar e levantar e falei, meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa, eu quero fazer, eu tava cheia de energia. Eu falei assim, tá bom, então vamos ver. Aí depois eu comecei, na segunda semana eu comecei a meditar, que eu medito todo dia à noite. Aí quando eu meditava, te dormia. Eu falei, gente, aí eu acordava no outro dia, eu falei, cadê o remédio? Cadê? E liguei pros meus médicos, falei assim, olha, eu tô preocupada, eu tô usando um adesivo, aí eu expliquei, é um adesivo, não sabia falar direito, né? É um adesivo assim, assim, assado, e mandei para eles as informações, e eles falaram, isso aqui não tem absolutamente nada de contraindicação. Se você tá se sentindo melhor, realmente pode ter um resultado super positivo, tal. E eu falei, os remédios, eu preciso desmamar, não existe o desmame, aquela coisa toda, aquele processo todo. Aí eles falaram, depende, vamos ver, vai tomando os remédios, só que eu não consigo tomar remédio, gente, já faz um mês. Eu tô sem remédio nenhum. 3 remédios que eu tomia. O mais fraco era o Rivotril. Então, o mais fraquinho era o Rivotril. Então, assim, hoje eu abri minha caixa, eu até falei pro Marcelo, eu acho, né? Eu fui lá abrir o negócio, abri minha caixa assim, eu falei, gente, todos os meus remédios estão aqui, olha quanto dinheiro gasta aqui, né, de remédio. E foi isso. E o meu filho mais novo, o meu mais velho, ele acha que isso é feito em outro mundo, então ele não quer pôr adesivo, que ele não quer ir pro outro mundo, tá? Ele fala que é extraterrestre, que não quer de jeito nenhum. Não consegui inserir nele ainda. E aí o mais novo, os 2 são autistas, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de lidar com eles um pouco mais leve, assim. E o mais novo tá usando. E por incrível que pareça, ele tá conseguindo fazer as lições. Então, assim, ele não sabe o que tá acontecendo. Eu só aplico todo dia, eu falei, isso aqui é pra te melhorar, pra te dar... Ele tá dormindo, ele tá fazendo as lições. E agora até tô com o carro dele aí, eu tô ensinando ele a dirigir. Então, assim, pra começar a dirigir, tem que ter... E ele tá conseguindo. Muito bom. E quem que inventou essa tecnologia? Esse é David Schmidt, ele é a mente visionária por trás dessa inovação. Ele é engenheiro, pesquisador, empreendedor. Ele dedicou a vida dele pesquisando, desenvolvendo tecnologias para melhorar a performance e regeneração natural do corpo. Ele trabalhou para a Marinha dos Estados Unidos antes de começar a LifeWave. A LifeWave ela já tem mais de 21 anos, multinacional, presente em mais de 75 países e ela distribui seus produtos em mais de 100 países. E ele tem mais de 200 patentes aprovadas mundialmente. Por falar em patente, essa é a patente do X39, que vai até 2045, são 25 anos de patente. Esse produto não é novo, ele começou a ser comercializado em 2020, mas aqui na comunidade brasileira é completamente novidade. E eu estou muito feliz que você está tomando conhecimento aqui comigo. Quanto custa essa tecnologia? Quanto custa usar o X39? O X39 ele vem num envelope, se chama sleeve em inglês. Cada envelope vem 30 adesivos, então ele dura para um mês, uma pessoa para um mês. O envelope custa $150 no preço do varejo ou $99 se você entrar num plano de assinatura mensal. Você adquire e todo mês a empresa envia para você. Mas neste caso você está morando nos Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, África do Sul. Mas vamos falar um pouquinho sobre uma oportunidade que acontece quando se cria soluções, porque a gente falou de uma solução incrível com relação às células tronco dormentes. Gente, pessoas pagam centenas de milhares de dólares para injetar células tronco. E aqui a gente tem a possibilidade de ativar as células tronco através de algo totalmente natural. Isso aqui é solução e solução é oportunidade. A LifeWave oferece oportunidade para aqueles que querem transformar o consumo em também uma oportunidade de negócio. E como é que funciona isso? Se você mora em um dos países onde a LifeWave distribui seus produtos, você tem a possibilidade de se tornar um brand partner. E para se tornar um brand partner, você vai escolher uma dessas 4 opções de kit para começar o seu negócio com a LifeWave. É só uma primeira vez que você vai escolher um desses kits e depois você vai entrar na subscription de 2 envelopes por mês, ok? Esses são os pacotes. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato
contato com quem te convidou para assistir esse vídeo, mas saiba que trabalhando com a LifeWave, sendo um brand partner da LifeWave, você tem 10 formas de ganho como brand partner. Fantástico, claro que essas formas de ganho dependem do desempenho e do desenvolvimento de cada um, mas são 10 formas de ganho que a LifeWave oferece para nós. Então, eu quero deixar um convite para você. Se você mora no Brasil e quer consumir, clica no link abaixo, na opção 1, para você informar o seu CEP. A nossa equipe vai informar para você qual vai ser o custo de envio deste adesivo para o seu CEP, lembrando que ele será vendido pelo preço de varejo, $150 mais tax, mais o envio Brasil para você, ok? Agora, se você mora nos Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, Ásia, África do Sul ou na América do Sul e tem endereço nos Estados Unidos ou em algum desses países e cartão internacional, você pode se tornar um brand partner. Então, você clica no link da segunda opção, opção 2, e nós vamos entrar em contato com você para te orientar em como se tornar um brand partner nessa empresa que está crescendo, disruptiva, fantástica e que vai mudar a vida de muita gente. Muito obrigada!